falar um pouco do pessoal antes, e eu até me apresentei um pouco para o pessoal da Ornito, né? E a ideia é um pouco essa mesmo, mesmo na Ornito, assim, a ideia de mostrar o joy, né? Mostrar o tesão da coisa, né? E eu acho que é isso que eu trago isso na Ornito, na ornitologia, e eu acho que todo mundo tem que se mover por isso, né? Eu acho que o pessoal da CA tá entrando com essa ideia também, né? Puxa, que legal, né? Vamos primeiro ver o que é o que nos motiva, o que é o legal, e eu acho que é isso que a maioria aí de vocês entrou e fez, né? Na nossa época, biologia e tal, olhando o bonito mesmo, a parte que nos dá prazer. E depois, claro, a gente traz as discussões políticas e problemáticas aí um pouco que nos rodeiam, né? Acho que isso que é importante. Bom, sobre mim, né? Sobre a minha trajetória aqui, eu nasci em Curitiba, sou curitibano, tenho uma certa ligação ali com a Lapa, com a região da Lapa, que meu pai sempre teve uma chácara lá e a gente sempre ia para lá, né? Na região da Floresta Coralcária, e eu ainda, né, continuo ali meio que indo para aquela região também. Então, tenho essa visão um pouco aí desde pequeno da região né, dessa região de Floresta Atlântica, ao mesmo tempo da natureza, assim, de estar sempre próximo, e é isso que provavelmente me motivou também, né, a procurar e fazer biologia e trabalhar com biologia. Eu entrei mais ou menos na época de vocês também, entrei entre 93 e 98 na UFPR, fiz biologia na Universidade Federal do Paraná, e daí lá por 98, estava terminando a biologia, antes de terminar a biologia, fiz o TCC com o Ricardo Cru, com a Valéria Moraes, aqui no Centro de Estudos do Mar. Ainda não tinha curso de graduação aqui, era ainda um instituto meio, mais ou menos como um instituto de pesquisa, né? E tinha o laboratório de ornitologia. Eu conto isso porque, na verdade, o laboratório de ornitologia continuou vivo aqui, agora eu herdei o laboratório de ornitologia, já conto com mais calma depois essa volta, né, para a UFPR, mas eu comecei trabalhando com aves de manguezal, fazendo minha monografia com aves de manguezal, até saiu um trabalho publicado, depois em 2001 a gente publicou esse trabalho, com as aves da Bahia lá né, Bahia de uma certa, meio geral ali do complexo estuarino de Paranaguá. Daí, enfim, trabalhando com aves e ao mesmo tempo com ecologia geral, com aranhas, eu fui para Manaus e fui fazer um estágio em Manaus com aranhas, trabalhando com um grupo, né, dos aracnídeos, e trabalhei no projeto Dinâmica Biológica de Fragmentos Florestais, que é um projeto que até hoje ainda continua. E engatei o mestrado lá para aquelas áreas, né, para a floresta amazônica, né? Então, fiz o mestrado, um misto, né? Na verdade, o mestrado mesmo foi feito em São Carlos, na UFSCar, na mesma época que o Paulinho estava lá fazendo doutorado, eu comecei o meu mestrado lá, até o Paulinho enviou uma foto das antigas aí, foi bem legal de ver, né? Quanto tempo, 20 anos atrás. E em 2002, na verdade, né? Aula, né? Foto da sala de aula? Da sala de aula, ó. Era numa sala de aula, né? Se mandou. Me surpreendeu aquela foto, na verdade, que já fazem 20 anos já. Então eu fiz um projeto, fiz o mestrado era em São Carlos, mas o campo era lá em Manaus, né? Então fiz o campo em Manaus e depois, né, era com fragmentação, com aves e fragmentação de floresta. Então, eu já entrei para a área de, né, trabalhar com aves propriamente dita. Daí, continuei na Amazônia durante um tempo e depois, em 2007, fiz o doutorado com aves amazônicas, mas era na Universidade da Dakota do Sul, nos Estados Unidos. Na verdade, foi uma oportunidade que eu tive, uma oportunidade super legal, que era um projeto grande sobre queimada na Amazônia, que atualmente ainda esse tema, há 10 anos atrás, não era tão evidente, mas já era, né, um tema importante.
e foi com impacto né, da queimada na Amazônia, de uma maneira mais geral, sobre comunidade de aves. Tá? Então, a gente fez coleta no Mato Grosso, no Acre, no Pará, e, enfim, eu fiz a tese, né, com base nessas amostragens da Amazônia. Daí, quase terminando lá o doutorado nos Estados Unidos, surgiu né, a oportunidade de fazer o concurso para Palotina, e eu entrei, né, felizmente, entrei na UFPR lá em Palotina, e trabalhei 4 anos na UFPR no campus de Palotina. Tá? Depois de um tempo, aí a gente começou uma conversa com o Paulinho, com a Lili, enfim, Juliana, a gente começou né, a conversar mais aí na ideia de eu vir para cá, e felizmente vim para cá, né? Deu certo a transferência, e quando eu cheguei aqui, o professor Ricardo Cru estava saindo do Centro de Estudos do Mar e né, passou a herança do laboratório de ornitologia de novo. Então, felizmente, eu herdei, né, o Lab Ornito, depois de ter feito, né, durante 10, 20 anos atrás, tinha feito o meu TCC, e felizmente aí, daí consegui trazer o Lab Ornito aqui para o UFPR Litoral, tá? Então, eu estou aqui nesse espacinho aqui, e falando para vocês, e mais ou menos essa trajetória aí. E agora, atualmente, eu vou falar um pouco mais no final da apresentação, aí o que a gente está fazendo, né, no Lab Ornito, né, que a gente já está há um tempinho aqui, desde 2015, trabalhando na UFPR Litoral. Então, Lili, tem mais alguma outra, tá? Posso dar continuidade? Então, assim, a ideia de hoje, até falei um pouco com os alunos que estão fazendo ornitologia, né? Então, para os que não sabem ainda, eu estou dando uma optativa ornitologia para ciências ambientais, e que, na verdade, a ideia é colocar de maneira bastante geral aí o grupo das aves, tá? Hoje, a ideia é trazer um pouco mais focado as aves da floresta atlântica e um pouco mais, na verdade, uma lupa aí mais para a floresta atlântica do litoral do Paraná, tá? Eu vou compartilhar com vocês, então, a tela. Eu já fiz a minha ideia aí na Ornito, hoje, aqui no Ishi, eu não inovei tanto, na verdade, vai ser mais uma apresentação mesmo, mas na Ornito eu estou tentando puxar outras ferramentas aí para a gente mudar um pouco essa ideia de só ficar falando, a gente fica um pouco cansativo às vezes. Então, uma brincadeira aí breve aí, que eu já fiz um pouco na Ornito, mas se vocês, eu abri para vocês aqui também, tá? Então, enquanto eu estou colocando e falando um pouco aqui, eu abri uma enquete que é no Mentimeter. Essa enquete vocês vão, eu vou passar o link para vocês vão colocando as aves que vocês mais veem com frequência, tá? Em português, né? Não em latim, mas o nome das aves que vocês mais veem com frequência, e isso a gente tem daí, depois eu abro aqui para vocês tá? Eu vou passar o link, eu tenho o link das respostas também, mas daí ele vai formando uma nuvem de palavras, tá? É bastante legal, e ao mesmo tempo que vocês vão completando e enviando essa enquete, a gente depois, no final da apresentação, a gente pode conversar um pouco sobre essas aves mais comuns, que são observadas aqui na Floresta Atlântica e na área mais urbana, tá? Então, é uma brincadeira um pouco aí para tirar vocês também da minha apresentação, tá? E eu vou pedir no meio da apresentação aí também, enquanto eu for falando, vocês podem procurar também essas aves na internet, que vale a pena, isso aumenta um pouco aí o rol aí né, de fotos e tudo mais, para vocês observarem melhor, tá? Eu vou só, então, dividir a tela aí com vocês, apresentação. Tá, esse, na verdade, então, eu estava iniciando, como eu inicio lá eu estava iniciando com vídeo, tá? Mas eu vou pular aqui direto para a apresentação aqui, tá? Vocês estão vendo? Tá tudo certo?
Tudo certo, mestre. Então, beleza. Então, a ideia é começar a falar para vocês sobre, de uma maneira geral, sobre aves da Mata Atlântica, só dar uma passada aí com vocês. Eu coloco aí, claro, o Tiesang, né, como um símbolo aí que é evidente e bastante comum, por incrível que pareça, né? Quando vocês não está aparecendo, mestre. Não? O Tiesang não, está na capa do Atlantic Forest. Ah, então peraí. Deixa eu... Não sei se está aparecendo para os outros, mas para mim não está. Agora deve estar. Está aparecendo para vocês, gente? Não, aqui também não. Então peraí. Forest também. Não, tá não. Eu vou lá de novo. Agora voltou para a tela geral. Não, tudo bem. Aqui eu acho que eu tenho que voltar e ver lá. Agora. Aí, agora sim, tiazinho. Tá. Então tá aí o Tiesang. Eu vou falar depois com mais calma aí sobre ele, né? Que ele é uma ave típica da Restinga, né? De uma área de Restinga um pouco mais baixa e tal, e até um pouco alterada, e é por isso que a gente vê ele com uma certa frequência, tá? Então, eu acho que a partir do Ishi e da Ornito aí, comecem a observar mais aí realmente as redondezas que vocês vão observar com uma certa frequência aí o Tiesang e né, o macho, que é vermelhão, assim, evidente, e as fêmeas que são mais amarronzadas, vermelho amarronzado, são mais apagadinhas um pouco, mas tem claramente essa parte. Vocês conseguem ver meu cursor, né? Esse branco aqui na mandíbula. Bom, então a ideia é falar, né, de uma maneira bem geral sobre aves da Mata Atlântica no litoral do Paraná. Meu nome é Luiz, mestre, estou trabalhando aqui no Lab Ornito da UFR Litoral. Bom, então a ideia é começar, né, com então, as dúvidas que nos fazem, né, ir cada vez mais longe, e temos algumas coisas aí que a gente vai tendo algumas exclamações, né, não como certezas, mas pelo menos para a gente ir aprendendo, né, a gente vai aprendendo um pouco mais e tem algumas coisas aí para falar, né. Esse aqui também é uma outra ave típica da Mata Atlântica, tanto de montanhas como mais aqui, então o gavião tesoura, Elanoides forficatus, se vocês quiserem até depois, enquanto eu vou falando, dá pelo menos uma salvada aí nesses nomes e dá uma olhada lá no Wikiaves, vale a pena. Esse bicho é um bicho migratório e que voa aqui pela nossa região, aí, principalmente entre setembro e janeiro, por aí. É um bicho que aparece um pouco mais, tá? Enfim, a ideia é começar um pouco... Só para colocar um pouco para vocês o que eu vou falar hoje, né? Então, dar uma geral um pouco sobre né, o bioma Mata Atlântica. Na verdade, eu acho que vocês já estão falando bastante. Eu vou passar isso mais brevemente aí, realmente só localizar um pouquinho novamente. E depois começar, né, pensando no bioma, a ideia é separar um pouco em ecorregiões, né, da Floresta Atlântica, e mais para o litoral do Paraná, dividir um pouco as comunidades de aves, com base, né, em uma divisão aí mais ou menos de hábitat, né, depois eu coloco para vocês, falar um pouco das aves desses lugares, né, então de manguezais, de floresta de restinga, de floresta, né, das praias, né, de entre marés, e depois falar um pouquinho sobre impactos ambientais que rondeiam aí, que ameaçam as aves da Mata Atlântica. Então, quem são as aves, né? Eu acho que o pessoal da Ornito já passou um pouco por essa primeira grande interrogação aí, né? Então, eles são as aves, na verdade, o legal de falar sobre aves, de trabalhar com aves, né? Me desculpem, né? Quem não trabalha com aves, mas assim, o legal de trabalhar com ave é que eles estão em todos os lugares, né? Então, e que a gente vê com bastante frequência e que a gente, de uma certa maneira, já conhece bastante bem, né? Então, mas de uma maneira um pouco mais aí, acadêmica, científica, as aves são animais vertebrados, né? Têm vértebras, são tetrápodes, né, tem 4 membros,
né, tetrápodes, botam ovos, esses ovos, né, tem uma estrutura calcária exterior que realmente faz com que sejam mais, de uma certa maneira, mais duráveis, né, mais adaptados de uma certa no ambiente terrestre, porque assim, comparando com outros animais ovíparos, né, com os répteis, por exemplo, e peixes também, mas são caracterizados principalmente as aves por possuírem penas, que são estruturas bastante importantes aí, que seguram, né, seguram a temperatura, né, que são dos indivíduos, e também servem para voo, né? São os apêndices locomotores anteriores, são modificados em asas, tem um bico córneo relativamente leve, comparado com a mandíbula, não tem dentes e tem ossos pneumáticos. Essas 4 características finais aí são bastante importantes para as aves, para as aves voarem, né? Que ajudaram bastante aí o grupo, de uma maneira mais geral, a conquistar o ambiente terrestre e conquistar a grande maioria, ou todos os hábitats terrestres. Então, aí é por isso que as aves, como grupo, né, grupo biológico, é um dos grupos mais favorecidos aí, que conquistaram todos os hábitats terrestres aí do globo, né? E falando um pouco sobre geografia, então a ideia é puxar um pouco aí uma lupa aí mais pro sul do Brasil, pro litoral do Brasil, né? Pro litoral do Paraná, né? Propriamente dito. Então, só puxando aí, fazendo um zoom out brevemente, e também brevemente o que já deve ter sido colocado bastante aí no ISH, né? Os biomas, né? Então, a gente está falando aqui sobre floresta atlântica, né? Então, existem, né, uma divisão bem geral aí que foi colocada já há algum tempo atrás por pesquisadores, e que a gente consegue separar aí os grandes ambientes, né? Os ambientes, as grandes formações vegetais encontradas, né, no Brasil em biomas, né? O bioma bioma Amazônia, bioma, né, Cerrado, a Caatinga e a Floresta Atlântica, que eu estou passando o cursor aqui, está em verde, né? E, claro, a gente pode separar aí a Mata Atlântica em vários tipos de Floresta Atlântica dentro né, da Floresta Atlântica, bioma propriamente dito, né? Eu não vou entrar muito nesses tipos, mas é interessante só colocar brevemente para vocês, né? Então, existem alguns tipos de floresta atlântica, mais aqui para o norte e nordeste, que são semelhantes, e até pensando um pouco em avifauna, né? Puxando um pouco aí para as aves, também ocorrem as espécies que eu vou colocar aqui para vocês. A maioria das espécies de floresta atlântica aqui do sul também ocorrem nessas regiões. Inclusive, lá nas serras, né? Nas serras do Ceará, que está pintado aqui, né, como enclaves de Caatinga, né, que são algumas serras lá no Ceará que também são remanescentes aí de floresta atlântica. Até eu trouxe aqui, vim com uma camiseta aí do Periquito Cara Suja, que é lá daqueles lugares, lá daqueles enclaves da Caatinga, onde tem alguns remanescentes de floresta atlântica também, tá? Eu não vou entrar muito mais em pormenores aí sobre esse tipo né, essa avifauna desses lugares, mas eu tive a sorte de visitar alguns desses lugares e até conhecer o periquito cara suja, que é uma espécie ameaçada, que só existe nessas manchinhas lá de floresta atlântica, tá? Mas que também fazem parte do bioma. Mas a minha ideia é puxar um pouco mais para o sul e falar sobre a Mata Atlântica no Paraná, tá? A Mata Atlântica no Paraná tem algumas subdivisões, certamente vocês já ouviram falar bastante sobre isso, né? Então, as subdivisões aí de
floresta atlântica lá, estacional semidecidual, então lembrando da minha passagem lá por Palotina, e que, né, na região mais ou menos próxima ali do Iguaçu, né, do Parque Nacional do Iguaçu, que é o maior remanescente desse tipo de floresta. É uma floresta um pouco mais seca e tal, e que de uma certa maneira se assemelha até um cerradão, né? Então vejam que ela tem uma conexão até aqui com as áreas de cerrado. E depois a gente passa aqui para os campos de altitude, né, que até englobam um pouco a floresta umbrófila, né, a floresta com araucárias aqui do Paraná, né, no centro do Paraná aqui, e a gente indo para aqui, né, vindo aqui para o litoral, a gente passa pela floresta, né, das florestas de montanhas, aí, de altitude, que também tem uma avifauna mais né, típica ali de floresta, né, dos bosques de altitude, e a gente vai, né, descendo a serra para cá, a gente vem para os ecossistemas litorâneos, tá? Então, a ideia hoje é trazer um pouco mais para vocês aí sobre, né, falar um pouquinho mais sobre as aves do litoral paranaense, tá? Até a gente pode, né, eu deixo fica aí essa deixa aí, essa ideia da gente falar um pouco mais depois, né, e até em outras ocasiões, sobre aves dos outros ambientes aí, dos outras ecorregiões da Mata Atlântica do Paraná, tá? Então, vou trazer vocês aqui para os ecossistemas litorâneos do Paraná. Então, puxando aí para as aves, né? Então, abrigam cerca de 400 espécies de aves, tá? Então, a gente tem sorte, né? A gente vive num lugar bastante diverso com relação ao grupo, principalmente porque tem vários tipos de ambientes, né, microhábitats, que envolvem essa grande parte aqui do litoral paranaense, tá? Desde das florestas mais de altitude, as de encosta, incluindo aí as florestas de baixada, e, claro, também o ecossistema um pouco mais banhado pelo mar, né, que é os manguezais, o ambiente de entre marés, que não envolve muito aí uma mata, né, a Mata Atlântica propriamente dita, mas também tem a influência direta, né, da Mata Atlântica. Essas espécies se distribuem pelos ambientes formando comunidades características, tá? Então, a ideia de colocar para vocês mais de uma maneira um pouco mais didática, trazer essa divisão para vocês aí. As comunidades de aves da plataforma continental, que são as aves, né, que têm uma influência, né, da Mata Atlântica, né, propriamente dita, do litoral, mas não aparecem com muita frequência por aqui. As aves costeiras, que já têm uma influência bastante grande aí dos estuários, né, se alimentam de peixes mais de estuário, e das praias mais próximas, e daí vocês começam a identificar mais algumas aves que vocês veem com facilidade. Aves do entre marés, que isso, né, engloba aí aves das áreas úmidas, né, das áreas que são banhadas aí pelo mar e pelos rios, as aves de manguezais, e depois eu vou falar um pouquinho sobre as aves de restinga. Tá? Então, trazendo brevemente aí as aves da plataforma continental, né? A plataforma continental é bastante teórica, na verdade, então tem relação um pouco com a zona costeira, zona econômica costeira. A zona econômica costeira são 200 milhas marítimas, né? Ela equivale mais ou menos a 370 quilômetros de extensão. Mas, na verdade, a ideia é falar um pouco para vocês, principalmente dessa zona aí que compreende, no máximo, 20 quilômetros, né? Não dá para relacionar toda essa área, né? Então, na zona, né, na plataforma continental, ela tem condições ambientais bastante especiais, e realmente não deve ser muito fácil viver nesses lugares, tá?
essas aves que eu estou colocando para vocês são aves que vivem a grande parte do tempo em cima do mar, voando sobre o mar ou pousadas diretamente na água, tá? Elas só vão para as ilhas ou vão para os ambientes mais, né, secos, ambientes terrestres, quando para a reprodução. E claro, para viver nesses ambientes, né, eu coloquei essa foto numa tempestade aí marinha, né, e algumas aves aqui, elas precisam ter adaptações bastante importantes aí para viver nesses ambientes, tá? Algumas dessas adaptações são, primeiro, a envergadura, né, a maioria dessas aves são aves com envergadura que é de uma ponta a outra das asas, né? Então, envergadura bastante grande, ou seja, são indivíduos, né, são aves bastante grandes. Essas aves têm uma adaptação que por estar diretamente nos ambientes marinhos, né, tem diretamente sal, né, e elas comem bastante sal junto com os peixes, elas precisam ter glândulas que secretam, né, glândulas que secretam esse sal, né? Então, a maioria dessas aves tem essas glândulas, essas narinas bastante prolongadas, e algumas glândulas que soltam, né, que secretam o sal. Aqui é só uma foto mostrando, né, tem uma gota aqui no finalzinho do bico, e tem, então, esses albatrozes, eles precisam secretar sal. Além das outras adaptações aí, que é adaptação para nadar, né, com essas membranas interdigitais, e adaptações um pouco mais no bico para segurar as presas também, tá? Só colocar alguns exemplos dessas aves, o albatroz de nariz amarelo, que é o Thalassacre colororhynchus, é uma espécie vulnerável. Depois, mais para frente, vou colocar um pouco, né, vulnerável à extinção, ou seja, tem risco, né, de extinção. Eu coloco um pouco mais para frente o porquê que essas aves são tão importantes, e elas têm realmente chegam aí a ter a sofrer um grande impacto com as atividades humanas, tá? Então, são aves longevas, são aves que chegam a viver de 50 a 70 anos, tem registros aí de 70 anos dessas espécies ainda se reproduzindo, e elas se reproduzem em ilhas oceânicas, tá? Aqui é um mapa de distribuição dessa espécie. Ela ocorre aí, elas ficam, né, percorrendo as áreas do Atlântico Sul, principalmente, chegam aí no Oceano Índico também, e se reproduzem principalmente nessas ilhas, né, nessas ilhas do Atlântico Sul, tá? No Brasil, né, no Paraná, propriamente dito, elas são observadas principalmente por grandes embarcações, né, e a gente não a gente não consegue observar esses bichos com facilidade. Na verdade, essas aves aparecem principalmente aí com os encalhes, né, elas mortas na praia, tá? Um outro exemplo aí é o albatroz de sobrancelha, Thalassacre melanophrys, do mesmo gênero. Ela tem algumas semelhanças com essa, né, com a espécie anterior. Aqui, só para vocês observarem um ninho, né, um ninho dessa espécie, em algumas ilhas, aí, principalmente nas ilhas da Argentina, né, elas lá nas Ilhas Falklands, elas se reproduzem, tá? Tem comportamentos bastante complexos aí de dança e reconhecimento, né? Essas espécies, essas duas espécies, os albatrozes, são espécies que acasalam e ficam juntas, né? Ficam com o mesmo casal pela vida inteira, né? Então, elas acasalam e depois elas se reproduzem de 2 em 2 anos. E por esses motivos, por serem longevas, né, por viverem muito tempo e por se acasalarem de 2 em 2 anos, elas realmente são, né, a população, para se manter a população dessas espécies,
é bastante difícil também, leva um tempo grande. Aqui é só a distribuição das observações aí no Brasil, a partir da observação de bordo, tá? Só para vocês terem uma ideia um pouco aí da distância também onde essas aves são observadas, tá? Cerca de mais de 20 quilômetros de extensão aí onde essas espécies ficam, né, pescando e vivendo. Tá? Então, realmente a gente não tem muito contato, apesar delas serem consideradas aí também espécies do litoral paranaense. Tá? Outra espécie que a gente tem um pouco mais de contato são, né, com base aí os esfeniciformes, ou seja, os pinguins. Né, no litoral sul do Brasil é possível encontrar 4 espécies, principalmente de pinguins, e o principal aqui, o pinguim de Magalhães, esfeníscos magellânicos. Tá? O esfeníscos, tá? É só colocar brevemente aí essas 4 espécies, né? O pinguim rei, o pinguim de penacho amarelo e o pinguim de testa amarela ocorrem ocasionalmente no litoral do Paraná, não são realmente comuns, e se reproduzem principalmente ali, né, na região sul, ali entre Antártica e Argentina e Chile, né, na região patagônica. O pinguim de Magalhães também se reproduz na região patagônica e migra aqui para a nossa região. Tá? Essas fotos, né, aqui já é o pinguim de Magalhães, né, mostram aqui algumas, né, essa espécie se reproduz principalmente na costa, né, da Argentina e do Chile, e se reproduz em buracos, tá, em cavidades. Existem as grandes pinguineiras, que é possível ir até visitar, né, então aqui as pinguineiras, na região, né, patagônica, e aqui algumas fotinhos aí dos bichos jovens. Tá? Os pinguins são principalmente, aparecem na nossa costa, principalmente aí no inverno, tá? Porque eles fazem, atualmente é considerado mesmo como uma espécie migratória. Antigamente tinha essa dúvida, né, se o pinguim vinha, era um acaso, né, se era um acidente deles estarem por aqui, mas cada vez mais dados aí foram coletados e se tirou a conclusão de que realmente é uma rota migratória dos pinguins, até no máximo lá chegam até o Espírito Santo. E ocasionalmente os jovens e alguns animais mais debilitados, e até que passam por grandes manchas de petróleo, por exemplo, eles morrem e vêm para a costa. Tá? Então, a maioria dos indivíduos aí que são que a gente vê que é desse grupo que eu coloquei para vocês, as aves oceânicas, a gente vê principalmente morto na costa, tá? Então tem, até colocando brevemente aí, existe o projeto de monitoramento de praias, que faz uma geral aí, que quase todos os dias, ou todos os dias, passam pelas praias coletando esses indivíduos, e a grande maioria dos indivíduos são dessas 3 espécies que eu coloquei para vocês, o albatroz, né, esses 2 albatrozes e os pinguins, que aparecem bastante aí, mortos depois de grande, né, de temporais, etc. Tá? Então, passando aqui para as aves costeiras, e daí que tem mais contato e que a gente realmente consegue ter observar com mais facilidade, então a gente entra aqui nos atobás, as fragatas e os biguás, né, que são os pelecaniformes, e os caradriformes, as gaivotas, os 30-réis e o talhamar também, são incluídos aí nessa divisão aí que a gente faz das comunidades, né, de aves costeiras. Tá? Só para dar uma visão rápida aí da costa, né, de uma parte aí da costa do Paraná, mas as aves costeiras, elas ocupam principalmente aí a região obviamente, né, próxima à costa, né, que entre 5 quilômetros, 7 quilômetros aí que compreendem essas ilhas, né, tanto Currais como Itacolomice,
essas espécies nidificam, né? Tanto o atobá como o fragata nidificam, principalmente em currais, e ocupam aí toda a costa, incluindo aí algumas dessas espécies que entram nas baías, né? Na Baía de Guaratuba e lá na Baía de Paranaguá. Então, falando, né, sobre a importância de currais, do Parque Nacional Marinho das Ilhas dos Currais, ele até é dos porquês, né, que foi criado esse parque, a grande colônia reprodutiva de fragata, que está aqui, e de atobás, nessas pequenas ilhas aí, chegam a concentrar cerca de 5 mil indivíduos aí dessas duas espécies. Tá? Então, só brevemente para vocês, os atobás, né? O atobá, ou a Sula leucogaster, é um pelecaniforme que se alimenta principalmente, né, quase que totalmente de peixes. Essa ave, ela mergulha com bastante destreza, né? Uma ave que mergulha bastante bem e pega os peixes mergulhando, tá? Eu coloco isso por quê? Porque a fragata, que é o próximo que eu vou colocar para vocês, ela não mergulha, né? Ela não mergulha como os atobás. A tática de alimentação dela, principalmente, é de roubar né? A gente chama de pirataria, né? E ela rouba o alimento de outras aves, principalmente da sula, dos atobás, tá? E se alimenta aí de peixes. Depois eu vou falar um pouco sobre a interação de pesca também, com essas duas, interação da pesca artesanal aí, de camarão e etc, enfim, com essas duas espécies da Ilha dos Currais. Essas fotos foram tiradas lá em Currais, há um bom tempo atrás, quando a gente fazia algumas expedições, né, com o laboratório de ornitologia lá. A Sula leucogaster é uma espécie, né, com dimorfismo sexual, então aqui claramente é um macho com né, a parte perioftálmica mais azulada e o pé um pouco mais azulado, e a fêmea com a região perioftálmica e o bico um pouco mais avermelhado, róseo, né? Mestre? Então, oi. A Thaís está perguntando se as ladronas podem ser carniceiras. Não, as ladronas, a fragata não é carniceira, não. Ela mais... Ela é sem vergonha mesmo. Ela é sem vergonha. Ela se aproveita principalmente dos atobás, de uma certa maneira, e se alimenta de grande parte dos descartes da pesca artesanal. Tá? É claro que, né, naturalmente, esses bichos também se alimentam aí de peixes mais na coluna d'água, como ela não consegue mergulhar, né? Então, já daqui a pouco eu vou falar um pouco mais sobre ela se alimenta ali, consegue pescar os peixes mais da coluna d'água. Mas algumas análises aí de dieta desses bichos mostram que a grande parte do que eles comem é proveniente dos descartes. Por quê? Porque são de peixes demersais, de peixes que vivem lá mais embaixo na coluna d'água, tá? Legal, mesmo. Tá, legal. Ótimo de me interromper, tá? Por favor, me ajude ali com o chat, eu não estou vendo o chat, mas é ótimo de interromper, tem que dar uma quebrada aí no blá blá contínuo, tá? Então, ó, aqui só uma fotinha aí da Sula leucogaster. Eles têm uma divisão muito clara lá em Currais da localização dos ninhos, tá? Os atobás se reproduzem principalmente no chão, nessas gramíneas que tem nas ilhas ali, e as fragatas se reproduzem principalmente nas árvores, tá? Ele tem uma divisão bastante clara ali. Tá? Os atobás têm alguns estágios ali para a gente fazer os estudos, né, lá em Currais. A gente determinava alguns estágios aí de como estavam os filhotes, né? Os filhotes de atobá tem a gente chama de fraticídio obrigatório, tá? É um pouco cruel, mas o que acontece é que os irmãos, geralmente, os atobás botam 3 ou 2 ovos,
saem 2 ou 3 filhotes, e esse fraticídio, quer dizer que o irmão mata o outro irmão. Existe aí o irmão mais velho, né, o irmão mais forte, ele começa a receber sempre mais alimento, e vai ficando cada vez mais forte, e ele joga para fora do ninho os menores, tá? E a gente consegue lá identificar bem esse evento e tal, a gente consegue ver bem, e também com relação aí a esses estágios de desenvolvimento. Principalmente aí ocorre esse fraticídio no estágio 2 e o estágio 3. Tá? Então, só, né, como a ideia é falar brevemente sobre as espécies aqui, sempre vai ficar um pouco de dúvida aí, né, mas, tá, então já vou passar aí para o tesoureiro, ou a fragata, né, a Fregata magnificens. Esse é o pirata, né, o que pratica pirataria. Esse bicho é super visível aqui na região toda, a gente vê esses bichos sobrevoando, né, matinhos direto, né, todo dia a gente consegue ver, tem gente que chama até acho que é um urubu, não é, né, então é fácil de identificar, né, esses bichos, eles têm né, até chamado de tesoureiro, porque ele tem essa cauda em forma, né, de tesoura aqui. Os machos são inteiro pretos, ele não é muito fácil de ver essa garganta vermelha. A garganta vermelha, se vocês olharem lá, até para desvirtuar um pouco aí, se vocês procurarem o Fregata magnificens, né, o tesoureiro, na internet, no Wikiavis, vocês vão ver alguns exemplos aí dessa bolsa inflada. Então, isso é uma maneira que o macho, né, tem para chamar a atenção das fêmeas. Eles ficam sentados nos ninhos, né, os machos constroem os ninhos em cima desses arbustos aqui, e eu estou passando o cursor, espero que vocês estejam vendo aqui, que eu estou falando aqui, né? Mas eles ficam sentados sim, mestre. Com essa... Obrigado, Lili. Eles ficam com essa bolsa inflada chamando as fêmeas, tá? E as fêmeas vêm para cima dos ninhos, né? Vêm, acasalam e saem esses bichinhos aqui, né? Então, tem alguns estágios aqui, então, ó, vejam como os ninhos em cima das árvores aqui, tá? Eles também praticam esse fraticídio aí, e a fêmea, ela tem essa forma aqui, né, as penas têm essas cores aqui, né, como o filhote no estágio 4, tá? A fêmea ela é branca, né, com a cabeça branca, e o peito é preto, tá? O filhote, ele tem o peito branco também. Mas uma coisa legal é que vocês conseguem identificar macho e fêmea, né, olhando aqui de baixo, né? Então, vocês veem, né, os inteiro preto são machos, e os que têm, né, a cabeça branca são as fêmeas, tá? Então, vocês já podem aí, depois desse ish, né, depois dessa palestra, de se metidizar aí para, né, né, olha aqui um macho de Fregata magnificens, uma fêmea, tá, passando aqui em cima nas nossas cabeças, tá? Vou dar continuidade, então, aí falar sobre o gaivotão, Larus dominicanus, é um bicho bastante comum também, super generalista. Eu já vi gaivotão comendo, né, se alimentando de outras coisas, senão não só peixes, de lixo, e ele se alimenta bastante aí, essa foto atrás aqui, de aves, né, das gaivotas se alimentando do descarte de pesca quando ele chega aqui na praia, né? Os pescadores trazem aí uma certa quantidade aí de peixes que são descartados, e além de descartar lá em alto mar, onde, né, de alto mar não, mas no mar, né, também descartam aqui quando chegam, e as gaivotas são os principais aí que se dão bem aí com esse descarte. Eles comem peixe, né, e a gaivota já entra um pouco aí, né, pode comer alguns bichos mortos também, tá? E é por isso que vocês veem com bastante frequência esse bicho por aqui, tá? Tem também o biguá, né, que a gente considera aí tanto como ave costeira, como aí já ave de estuário. O biguá tem gente também que confunde um pouco aí, chama aí de meio de urubu, de corvo e tal, mas ele claramente, a gente consegue ver bastante claro aí né, esse bico mais, com esse bico que, né, ele usa para pesca,
que é curvado na ponta. É uma ave que fica, né, principalmente na saída dos estuários ali, tanto, né, na saída dos maiores estuários, lá do Guaraguaçu, lá né, desses rios sangradouros aqui próximo da saída de costa, e ficam se secando. Essas são umas aves que elas, né, aqui está claramente aí a glândula urupigiana, né, a glândula urupigiana, ela serve para as aves marinhas, as aves costeiras, as aves que, né, estão no ambiente aquático, elas usam a glândula, né, elas passam o bico na glândula, essa glândula ela solta uma gordura e elas conseguem se impermeabilizar. Então, tem muitas aves que não se molham com facilidade, né? Um exemplo claro aí é o atobá. E o atobá mergulha com muita facilidade e ele não se molha, não molha as penas, tá? A fragata e o biguá molham as penas, e vocês vão ver em algumas ocasiões aí os biguás se secando dessa maneira aqui, tá? Eles ficam com as asas abertas se secando. São aves piscívoras, comem principalmente peixes de dentro dos estuários, tá? E se reproduzem e vivem em realmente grandes colônias dentro dos estuários. A gente consegue ver dentro da Baía de Paranaguá e também aqui na Baía de Guaratuba, aqui quando vocês estão atravessando de ferry, vocês veem uma grande quantidade aí de biguá parado nas árvores, né? Biguá e garças parados nas árvores ali, daquelas ilhotas onde a gente passa, né, com o ferryboat. Aí eles se reproduzem e eu já vi vídeos e já a gente presenciou aí grupos enormes desses bichos, né, dessa espécie de biguá. Cerca de 1.000 indivíduos para mais, tá? Dentro da Baía de Paranaguá. Então, indo mais para, né, então, do mar para dentro, para o interior, a gente passa aí pelo ambiente de entre marés, tá? Então, a grande maioria aí, então, aí a gente, né, o que é o ambiente de entre marés? É onde, né, o próprio nome coloca, né, que é onde tem a amplitude de maré, onde chega, né, a água do mar e dos rios, onde sobe e desce aí a maré. Tem algumas aves que são especializadas aí em viver nesses, né, se alimentando nesses lugares, tá? E principalmente da ordem dos caradriformes. O exemplo mais claro aí da ordem dos caradriformes é o quero-quero, tá? O quero-quero é uma ave caradriforme típica aí, que a gente consegue ver as características dos caradriformes. Já vou colocar mais para frente para vocês como eles são, tá? Então, isso engloba aí os maçaricos, as batuíras, os quero-queros e os pernilongos, aí, de uma maneira mais geral, tá? Então, alguns exemplos, né, de caradriformes, o caradrius colares e caradrius semipalmatus. Então, caradrius semipalmatus é uma espécie migratória, que é bastante semelhante aí ao caradrius colares. Então, aqui, essa foto, ela ilustra bem aí as duas espécies, tá? E a diferença entre essas duas espécies. Caradrius colares, ele tem, né, esse colar, e é uma espécie mais residente, e os semipalmatus aqui nessa outra parte aqui. Tá? São espécies que se alimentam de invertebrados nessa zona, né, de entre marés, de bichinhos, né, principalmente os poliquetas, que são as minhocas, né, da areia, tá? Então, a gente vai falar um pouco mais sobre isso, até fazer uma breve propaganda aí do Zoowish, né? Então, eu vou falar no Wish do próximo semestre aí um pouco sobre esses outros organismos aí que vivem nas praias e em outros lugares. Então, essas aves se alimentam desses organismos, né? De pequenos, dessas, principalmente aí dos poliquetas, né? Mas não só poliquetas, mas algumas lesminhas, alguns gastrópodos que vivem nessa região de entre marés. A região de entre marés é bastante importante para algumas espécies, para as espécies de aves migratórias, tá? Então, de novo, eu vi que a Manuela está por aqui também, a nossa aluna de IC, que está trabalhando com
os rios sangradouros, tá? Então, essas espécies, elas ocorrem também nesse ambiente de entre marés. Os rios sangradouros são rios que trazem, né, a água, principalmente das restingas, e desaguam aí no mar. E essas espécies aí que eu estou mostrando para vocês, elas ocorrem nesses lugares, né? Tanto pluvialis quatarolas e pluvialis dominica, calidris canutus e caradrius semipalmatus são espécies que vêm de muito longe, né? Espécies migratórias. Essas 3 principais espécies aqui, elas nidificam lá na costa dos Estados Unidos e Canadá, tá? E vejam a distância que esses bichos chegam, né, para se alimentar aqui. E daí coloco para vocês a importância desse ambiente, né, do ambiente de entre marés, para essas espécies né, que tem essa ocorrência internacional. Aqui, então, do ambiente entre marés, eu já entro um pouco aí no ambiente dos manguezais, né, e um dos temas aí, do meu TCC, né, que era, né, então, as aves de manguezais pegam essa transição aí, né, da transição do entre marés para a restinga. As aves de manguezais são bastante, né, adaptadas para esse tipo de ambiente. Então, aí engloba algumas espécies, né, como o socó do mangue, o martim pescador, garça branca, garça azul, né, alguns beija-flores, mas principalmente aí a garça azul é um exemplo bem bom das aves, né, que ficam, né, que utilizam os manguezais. Eu digo isso porque algumas outras comparações que a gente fez de abundância das garças, as garças azuis são quase que exclusivas aí dos manguezais. Tá? Um outro exemplo legal aí, muito bonito, é o colhereiro, tá? Não é o guará, né? O colhereiro é uma espécie que tem esse bico em forma de colher. Aqui ele se alimenta de bichinhos, né, e material em suspensão na água, se alimenta mais ou menos como os patos, né? Ele fica batendo o bico e peneirando, né, e filtrando a água. E ele é bastante, não muito comum, mas ele é quase que exclusivo aí do ambiente de manguezais também. Tá? Aqui tem uma foto né, dessa espécie pousando aqui no manguezão. Tá? Elas se reproduzem também nas espécies, né, sobre as espécies de mangue, né, espécies de árvores de manguezais. O Nycticorax, que é o savacu, ou um socó, né, que ela não é exclusiva de manguezal, vocês vão até ver, tem alguns alunos meus lá da Unito que fizeram fotos de savacu lá no passeio público, tá? Tem algumas espécies, alguns indivíduos lá do passeio público que até, né, ficam ali próximos, tá? Mas é uma espécie bastante típica dos manguezais, e o socozinho aí, Botorides striatus, que é bastante comum nas áreas de manguezal. Se alimentam principalmente de peixes, né, peixinhos aí que ficam na região, né, nessa região de entre marés, onde entram as marés e saem os rios. O socó do mangue é outra espécie, né, que usa bastante os manguezais e quase que exclusivamente aqui para o sul, tá? Então essa espécie ela ocorre mais lá no norte do Paraná, no norte do Brasil, desculpa, mas ela no sul do Brasil, aqui nos manguezais do litoral do Paraná, ela quase que exclusiva dos manguezais. Tá? Ela se reproduz nos manguezais, se alimenta quase que exclusivamente de caranguejos, tá? Então algumas espécies de caranguejos, e também a dieta dela se confunde um pouco aí, né, com a nossa, né, de uma certa maneira, mas porque ela come principalmente aí o caranguejo, o uçá, né, também, tá? Então, esse é uma espécie bastante típica aí dos manguezais do litoral do Paraná. A garça azul, que eu falei para vocês, coloquei isso para vocês, que é uma espécie
quase que não é totalmente exclusiva, ela ocorre em alguns outros rios também, né? Não apenas com manguezais, mas é uma espécie que tem uma grande frequência, né? Uma abundância grande aqui nos manguezais. Tá? Ela se alimenta principalmente de peixes de superfície e de alguns invertebrados, né? Na lama, né? Em cima, né? Nessa região entre as árvores e as aspartinas, né? A vegetação ali de transição. Tá? A garça branca, que daí já é mais comum, aí vocês já devem ver aqui próximos, até nos riozinhos, aqui próximos de matinhos e de outras praias, tá? É uma garça bastante comum no Brasil todo, mas também está presente nos manguezais. Os martins pescadores, né, que também são presentes aí nas regiões de Restinga e de uma transição, e já puxando um pouco para a transição de Restinga também. Tá? Existem 4 espécies de martim pescador na região. O mais comum é o martim pescador grande, né, ou matracão, ou cerílito, né, o martim pescador grande, Ceryle torquata, e mais essas outras espécies aqui, né, o martim pescador pequeno, que é o Chloroceryle americana, o martim pescador verde e o martim pescador anão, que é quase do tamanho de um beija-flor, bastante, foi fotografado aí pelo professor Diomar, tem no Wikiaves uma foto de um martim pescador anão aqui no canal aqui da Avenida Paraná, tá? Então, quer dizer, essas espécies também já, né, além de estar numa região de manguezal, já estão aqui numa região um pouco mais de Restinga e em algumas ocasiões em regiões próximas da cidade, né, como esse exemplo que eu coloquei para vocês. Daí, já puxando um pouco para Restinga, aí nos manguezais também, então, tá aí o papagaio da cara roxa, né, o papagaio da cara roxa é uma espécie bem carismática e que durante um tempo ficou nas listas, na lista de ameaçadas, né, na lista como vulnerável. Atualmente ela não saiu, mas ela entrou numa categoria aí de quase ameaçada, na lista de ameaçadas do Paraná. Eu não sei se depois dá para a gente puxar um pouco esse tema aí, não vou abordar muito isso, mas é uma espécie bastante importante, né, com relação à conservação. Né? E por quê? Porque ela é uma espécie endêmica aí das restingas e manguezais do sul do Brasil, principalmente, né, na região de sul de São Paulo e aqui no litoral do Paraná, tá? Principalmente norte do Paraná, lá na Baía, na Baía dos Pinheiros, ali, dentro do complexo estuarino de Paranaguá. Tá, aqui mais algumas fotos aí do papagaio da cara roxa. E aqui, já puxando aí, eu já entro nas aves de Restinga, tá? E que, propriamente dito, quando a gente coloca e fala aves de Mata Atlântica, a gente lembra realmente dessas aves mais de floresta, né, que é um pouco aí, né, entra um pouco mais esses passeriformes, que são os passarinhos aí de floresta. Claro que que tem outros grupos de aves, né, que também ocorrem na região de Restinga, região, né, de mata, mas eu coloco aqui principalmente, né, os passarinhos, que são os sabiás, as saíras, as curruíras, etc. Tá? A região de Restinga não é apenas, né, essa região de mata mais baixa, que ali quem foi para a Ilha do Mel, ali, então é uma região de Restinga baixa, mas também eu considero aí, né, a floresta ombrófila de terras baixas, né, existe uma confusão um pouco ali, né, o que é a Restinga, né, a Restinga baixa, que compreende aí as dunas, né, que tem, né, uma região de matinhos, aí é um bom exemplo, né, uma região meio de arbustos e uma região bem rala, de vegetação bastante rala. A vegetação de Restinga um pouco mais alta, que eu coloquei aqui como exemplo para vocês, e que eu estava falando ali da Ilha do Mel, que umas árvores um pouco, né, uma árvore um pouco mais alta, e eu incluo aqui nessa minha aves de Restinga, aí a floresta ombrófila de terras baixas, que é uma região
né, umas árvores mais altas, incluem aí a região dos guarandis, né, esse é as árvores mais típicas um pouco, e que aí entram as aves, né, a região um exemplo bom aqui em Matinhos é o Parque Municipal do Tabuleiro, que apesar de ser um parque, ele não parece muito como um parque, é um terreno ali cheio de árvores, né, o pessoal ia falar, que é bem na frente do antigo RU, não sei se vai continuar sendo RU ali, mas é na frente do Super Rede, é uma região de árvores bastante importante ali no nosso município, até outros, né, o professor de botânica, o Rodejan, aí passou por aí e falou que é uma das regiões, né, uma mata bastante importante ali de Guanandi, tá, um guanandizal. Tá? Então eu coloco aqui o tipo de mata aí onde tem essas espécies de árvores, tá? Com bastante restinga, né, com bastante bromélia, essas restingas, elas em algumas regiões aí tem bastante bromélia, e alguns rios, né, alguns rios de água mais com cor de Coca-Cola, uma água mais escura, e que é super bem representado ali esse tipo de mata ali no Parque Estadual do Rio da Onça, tá? Que eu vou colocar um pouco mais para frente para vocês também algumas fotos. Aves típicas dessas restingas, eu inicio aqui com o Philoscartes crone, que é a Maria da Restinga, é uma ave endêmica de Restinga, é uma ave que é difícil de observar, porque ela é pequenininha e nada muito colorida, tá? Mas é uma espécie que já entrou também nas listas de espécies em extinção, ou próximas de extinção, né? Atualmente ela é considerada aí no Paraná como próximas de extinção, né? Quase preocupante, tá? Mas ela entrou aí tanto em São Paulo como em Santa Catarina como espécies vulneráveis, tá? Por quê? Porque é uma espécie que só ocorre nessa região de Restinga Baixa, tá? A gente vê bastante ali. Essa espécie ocorre com bastante frequência no Parque Estadual do Rio da Onça. Tá? É uma espécie insetívora e aproximada aí, ela é da mesma família do bentivi, tá? Só que é bem menorzinho. Tá? Aí, ó, Philoscartes crone, Maria da Restinga. Daí eu puxo aqui algumas espécies mais típicas, né, que são mais bonitas, aí, entre aspas, né, mais coloridas. Tangara peruviana é uma delas, saíra de Costa Preta. Eu coloco a tangara peruviana antes das outras tangaras, porque ela é uma espécie, ela está aqui no centro, ela é uma espécie que ela migra, ela faz uma migração regional, ela sobe e desce os morros, tá? Agora entre setembro e dezembro, aí ela está presente aí, ela aparece nos nossos quintais, tá? Uma espécie, todas as saíras são frugívoras, e principalmente são bichos de copa, né? Essas outras duas aqui que eu estou colocando, saíra militar e a saíra sete cores, são espécies mais comuns, que vocês já devem ter observado aí pela região também. Tá? São espécies que ficam em bandos, em bandinhos, né, na copa das árvores, se alimentando de frutos, principalmente. Aí. Podem se alimentar um pouco de alguns insetos, mas principalmente se alimentam de frutos. E visitam aí algumas, o pessoal que coloca frutas, né, nos comedouros ali de aves, elas aparecem com bastante frequência, principalmente essas duas, né, a saíra militar e a saíra sete cores. Daí alguns outros exemplos aí dentro da Restinga, o pula-pula do rio, é uma espécie bem especializada que vive próximo de riachos. No Parque Estadual Rio da Onça ela ocorre com frequência. O bispo ou Basileuterus culicivorus, bastante comum e bastante curioso, ele fica... Quando a gente está andando na trilha ali do Rio da Onça, a gente vê esses bichos. Taminophilus cerulescens, a choquinha da mata, também bastante comum aqui, e bastante comum na floresta atlântica de todo o Brasil. Até lá, por incrível que pareça, na floresta atlântica, lá daqueles remanescentes que eu contei para vocês, lá da Caatinga do Nordeste, esses bichinhos ocorrem lá também, completamente separados aí da sua ocorrência original. O Papa-formiga das grotas, e aqui eu coloco um pouco a importância aí de alguns
insetívoros de subbosque, tá? O subbosque é aquela parte mais da parte de baixo da mata, né? Onde tem essas bromélias que eu mostrei para vocês. Esses bichinhos vivem ali próximos, procurando inseto, né? Próximo do chão e nesses galhos mais altos um pouco ali, numa região mais baixa. Eles também, os papa-formigas, eles participam ali de uns bandos que seguem as formigas de correição. Isso é um outro ponto bastante legal aí da Mata Atlântica e também da Mata Amazônica, né? Da Floresta Amazônica, desculpa, que são as formigas de correição e que algumas aves vão atrás desse grupo de formigas que são nômades, que andam pela floresta se alimentando, né? São predadoras e espantam um monte de inseto. E esses bichinhos aqui, os papa-formigas, vão atrás dessas correições, tá? Então, essas informações que eu estou colocando brevemente aí para vocês, vale a pena dar uma procurada. Depois coloquem, dão uma procurada lá na internet, né, sobre formigas de correição. Isso é outro tema bastante legal aí, que envolve tanto floresta atlântica como floresta amazônica. Ô, mestre, essa parte das formigas de correição é muito legal, porque encontrar com elas no meio da floresta pode não ser muito agradável, né? Mas é muito legal ver o comportamento. Então, quando a gente está andando no meio da floresta, turma, e você começa a escutar muito piado de passarinho, muito barulho de passarinho e mexer na vegetação, parece que está tudo vivo ali, assim, formigando, né? Mas não é exatamente isso, está formigando mesmo, porque está cheio de formiga. E aí os passarinhos, papa-formiga, estão tudo ali, então tá uma algazarra, tá uma festa, o bando inteiro, e não é só de uma espécie, né, mestre? É um monte de espécies, né? Na floresta amazônica são mais espécies, na floresta atlântica um pouco menos, mas assim, tem alguns bichos que são obrigatórios e que sempre estão perto das correições. A papa-formiga tá sempre ali, né? E uma coisa que é legal é que a gente, quando anda muito no mato, encontra com elas, né? Com as correições. E aí, gente, tem que sair de perto, porque, assim, a correição tá passando, e ela pode ser uma correição pequena, de 1 metro de largura, mas ela pode ter também a dimensão de uma rodovia. E aí ela passa e ela vai pegando tudo. Então você vê as formigas carregando gafanhoto, carregando grilo, carregando besouro, aranha, vespa. Elas fazem a limpa, gente. E se você bobear, você é carregado também. Sim. A gente que está observando esses bichos, porque assim, a gente quer ficar no lugar, né, parado. Mas não dá. E é uma grande oportunidade, né, mestre, para você ver os passarinhos, porque eles estão tudo ali, amontoado e comendo as formigas, né? Então é muito legal. Eu já tive a oportunidade de ver várias vezes, é sempre medonho, assim, você tem que sair correndo antes que elas subam em você, né? Então, foda. É um fenômeno, né? Muito legal. Na verdade foi legal que você deu uma cortada, assim, é legal da gente, e até se vocês quiserem comentar alguma coisa aí, a gente na verdade a ideia é um pouco essa, até sair um pouco só de ficar falando assim, tá? As correições é um evento bastante legal de presenciar e vocês vão lembrar aí dessa palestra, quando vocês estiverem presenciando. Tá? Então fiquem atentos e realmente atentos aos cantos, aos piadinhos ali, que vocês vão conseguir ver esses bichinhos, os papa-formigas. É o terrorismo florestal. Tem alguns trabalhos feitos em cima disso. Tinha um professor que era, né, o Willis, professor antigo né, que trabalhava só da Unesp, né, professor da Unesp. Mapeava e existiam, né, que realmente trouxe bastante conhecimento aí para esse grupo de aves. É bem interessante. Uma pena não dá para... assim, eu acho que com essa deixa eu vou passar um pouco mais rápido em outros bichinhos aqui. Tá? Então, alguns bichos que ocorrem na cidade também, tá? Então, o sanhaço, vocês devem ter visto aí com facilidade, ele é próximo, parente aí das saíras. O bem-te-vi, que não é só exclusivo de floresta atlântica, mas ele é um bicho
que é muito comum da gente observar, então vejam bem as características deles. Então o pessoal da Ornito lá já tá bem craque aí em realmente identificar os bichos, né? E vocês vão ver que não tem só o bem-TV grande, mas tem o bem-TVzinho também, que é uma outra espécie, tá? Trago aqui também o Vireo-Kiwi, que é a Juruviara. Juruviara também é bastante interessante, porque ele ocorre entre setembro e dezembro. Aqui a gente começa a escutar mais esses bichos aqui. Eles são migratórios, eles vêm do norte do Brasil, tá? E vêm pelas florestas, tá? Então eu trago aqui a importância da conectividade, né, dos corredores também, para algumas espécies, mesmo de espécies de aves de mata, tá? Quase finalizando aí com o Chiesang, né? Então aqui um exemplo aí da fêmea também, para vocês observarem aí pelos terrenos aqui na região, tá? Então as fêmeas são avermelhadas também, mas são mais amarronzadas, mas tem claramente a mandíbula, né? Essa marca no bico mais branco aqui, tá? O sabiá, tá? Então tem 4 espécies de sabiá aqui na região, mas eu vou passar para os impactos aqui das aves, tá? E eu brevemente vou falar sobre isso. Eu acho que entra um pouco, eu acho que é importante a gente trazer. Professor, desculpe interromper, a Yasmin está com a mão levantada. Fala, Yasmin. Pode falar, que está ótimo aqui, que eu paro na mata. Oi, bom dia. Então, fugindo um pouquinho do assunto, esses dias, no domingo, eu vi um tucano de bico verde. Queria saber em qual dessas regiões que ele se enquadra. Mais na floresta, na mata mesmo. Na submontana, né, mestre? Ele fica tanto eu até não coloquei muito aqui, porque assim, a submontana é essa parte de encosta, né, onde começam a subir os morros, entre a submontana e aqui a bombrófila densa de terras baixas, né, que é os guarandizais e tal. Uma coisa bacana, mestre, que eu acho que seria legal você comentar, que você orientou um estudante da gestão ambiental que fez um estudo sobre as árvores isoladas da cidade urbana, né? Legal. E porque uma coisa que acontece aqui, por exemplo, aqui onde eu moro, bom, olha só o tamanho da árvore que tem aqui na minha frente da minha casa, um guapê maravilhoso. E aqui, tá, tipo, eu tenho uma lista de aves já aqui do guapê, né? Só os frequentadores do AP. Do Guapê. E os tucanos sempre estão aqui, e eles vêm ali do Parque Nacional, que está ali do outro lado, que é o morro, né, que está em volta de todinho o bairro do Tabuleiro, Vila Nova, e eles vêm, pulam vêm voando, chegam nos Guapê, e vêm de Guapê em Guapê, e vêm aqui predar ovos a gente percebe, por conta do alvoroço, né, mestre, todas as aves são inimigas de alguns pássaros, como os cucos, né, o guira-guira, né, esqueci o nome, o anu branco, o anu preto, o tucano, os gaviões, eles são os bichos que despertam a ira e a união. Nós deveríamos aprender muito com os passarinhos, porque quando vem o opressor, não importa qual é a espécie, todo mundo se une, você vê sabiá, bem-te-vi, todo mundo atacando, né? Até o beija-flor, que é um bichinho pequenininho, dando corridão nesses caras, porque eles são predadores de ovos e são predadores de ninhos. Mas é muito legal você fazer um comentário, mestre, antes de você entrar nos impactos, sim. Sobre esses trampolins, a importância destas árvores, porque a nossa cidade de Matinhos é uma cidade que odeia as árvores, né? Todos os dias a prefeitura ou os moradores estão cortando uma árvore. Todos os dias, eles não cansam, e as árvores aí vão deixando de cumprir uma função super importante, deixando de trazer a paz que elas trazem, a sombra maravilhosa, o fresco que elas trazem, e principalmente deixando de ser a morada e o local de pouso de muitas espécies. Né? Então, só um comentário, mestre. Que acho que foi legal até que eu dou uma... Thaís está com a mão levantada. Peraí, vamos escutar ela. Fala, Thaís. Não, é só uma pergunta, na verdade, sobre os bandos, que a gente vê bastante na praia, essas aves mais migratórias, né, ali da beirada, que elas estão em bandos. Daí eu queria saber se elas
se misturam, porque as fragatas, eu entendi pelo que o professor falou, que elas estão ali para roubar a galera, né? Mas se elas se misturam, por exemplo, às vezes gaivotas com atobás, porque às vezes parece que vem um monte e nem todos eles parecem ser da mesma espécie. Então, se misturam, sim, se misturam, mas é que e tem um pouco, você falou da fragata. A fragata, ela não desce, ela fica quase que só voando e brevemente lá na água, lá ela pode pousar rapidamente, até porque ela se molha, então ela não pode pousar muito tempo. Então, no caso da fragata, ela não se mistura, mas esses outros grupos que param, os de entre marés, que eu coloquei para vocês lá, elas sim tem bandos mistos aí, entre aspas, mas assim, tanto as gaivotas como essas outras aves que são mais migratórias, tá? Então, de alguma maneira já entra um pouco aí na ideia dos impactos tanto benéfico como, né, bom e ruim. Algumas aves podem ser, né, desses bandos que você está perguntando, podem se aproveitar também desses peixes que são deixados na praia, né? Esses peixes que são trazidos aí. Tá? E isso é, de uma certa maneira, um ponto bom para aquele indivíduo ali naquela hora, né? Apesar de que essa dieta sempre é um pouco diferente da dieta propriamente dita, né? Da natural, entre aspas. Tá? Então, eu acho que dá para a gente falar um pouco, Lili, eu acho que eu até minimizei lá a apresentação, eu vou seguindo um pouco aqui, só para dar uma ligada, mas eu acho que assim, acho que dá para a gente começar um pouco a falar realmente sobre os impactos, tá? Impactos então, sobre alguns grupos sobre esses grupos, tá? Então, existem alguns grupos... eu coloco aqui alguns impactos mais importantes sobre aves costeiras, oceânicas e de Mata Atlântica, tá? Então, alguns deles relacionado mais com o mar mesmo, né? Que é o plástico, né? O lixo, de uma certa maneira, petróleo, né? E a interação com a pesca, tá? Então, e a outra, que eu acho que é quase um pouco separada aí do ambiente mais aquático, que é a ocupação humana desses ambientes, e principalmente os ambientes de restinga. Então, a relação um pouco com plástico, petróleo, interação com pesca, é bastante importante, de uma certa maneira, mas ocorre aí, principalmente, então, a relação com plástico é porque, né, existe a ingestão de alguns eu acho que fica mais legal se eu mostrar um pouco mais aí, brevemente, tá? Eu vou passar um pouco mais rápido, que eu vi também que a gente está o tempo um pouco menos... Aí, vocês estão vendo aqui? Na verdade, é só para ilustrar, tá? Então, esse aqui é um dos principais... Vocês estão vendo? Sim. É um dos principais problemas aí para as aves que se alimentam principalmente de animais aquáticos, né? De lula e de peixes, porque são os nibs, são microplásticos que são usados aí para a fabricação de um monte de tipo de produtos plásticos, e eles escapam dos navios e ficam boiando e a gente nem vê direito, tá? Nas praias, se vocês começarem a prestar atenção, vocês até acham que é grão de areia, mas é pedacinho de plástico, tá? E esse é um problema aí principalmente para as aves que se alimentam de peixes, dos peixes que comem esses pedacinhos, esses plastiquinhos, e, né, aqui um exemplo um pouco mais grave aí, né, claro, que vocês veem outros pedaços, mas só uma informação interessante, que essas aves que ficam, que são coletadas aqui, que ficam, né, a gente chama de encalhadas, né, de uma certa maneira, que são coletadas nesses projetos, né, no projeto aqui do monitoramento de praias. Esse é dado do projeto lá que estava com o Emídio, que eu participei, de uma banca. A grande maioria dessas aves também tem plástico dentro né, do interior. Tá? Acaba que as tartarugas ficam mais em evidência, né? Mas é chocante as imagens. Tá? Existem alguns... desculpa, passei aqui.
Até um filme que é Midland. Se vocês procurarem lá, Midland é um filminho rápido, eu não sei se ele está disponível inteiro, mas ele é um pouco triste, assim, ele mostra os albatrozes, que eu já falei para vocês, que tem essa vida super longa, que necessitam, né, de um tempo grande para reprodução, 2 anos, né, para cada, de tempo em tempo de reprodução, eles começam a alimentar os filhotes com pedacinhos de plástico, tá? É bastante triste, assim. Esse é um impacto que não aparece muito, mas esse outro também com relação a petróleo. Opa, aqui eu não tô... Pode falar, Gabriela. Levantou Qual a mão. é o nome mesmo do documentário? Eu não consegui entender. Midland. Meio... Terra do Meio. Na verdade, isso é o nome de uma ilha, de uma ilhota, eu acho, no meio do Pacífico, se não me engano. É um fotógrafo que vai para lá e faz um monte de foto mostrando esse problema, tá? O problema do plástico. Vocês já devem ter ouvido falar bastante sobre o problema do plástico, né? Mas para as aves também é bem evidente. O petróleo, né? Então existem acidentes com petróleo, e isso realmente também aí é triste, mas ele é um pouco mais... ele ocorre em algumas situações, né? Obviamente. Existem, claro, os impactos crônicos, que a passada de navios constante e que jogam, né, petróleo, não é um vazamento de petróleo, mas jogam o petróleo, né, vaza durante, né, um pouco de petróleo, entre aspas, tá? Não é grande quantidade, mas tudo isso também impacta esses grupos, né, principalmente o grupo das aves costeiras e oceânicas. Aqui interações com pesca, então isso entra, né, as interações, tanto competição por recurso, capturas acidentais e utilização dos descartes. Utilização dos descartes, de uma certa maneira, para algumas espécies é benéfico aí, de uma certa maneira, mas, claro, daí entra nos pormenores aí de não ser as presas principais, né, naturais desses indivíduos. Tá? Existe aí a pesca com espinhel, que é um dos grandes problemas aí para os albatrozes, tá? E os albatrozes, eles, uma grande parte dos albatrozes se alimenta de lula, e as lulas são, aí, aqui tem alguns exemplos, né? As lulas são usadas como isca, e daí são jogadas, os albatrozes pegam e morrem afogados, né? Então, existem algumas medidas mitigadoras aí para melhorar, né, esse grande impacto, já é lei também, e não sei o quanto é utilizado isso nas grandes pescas, né? Isso um espinhel, eu já coloquei aqui, é enorme, é uma linha de anzol com 1.200 anzóis, tá? Eu até achei que estava errado aqui, né? Cerca de 80 quilômetros de linha, tá? Então, imaginem, né, o tamanho e, de uma certa maneira, o impacto aí que pode causar para alguns grupos, tá? Interação com aves marinhas com a pesca no litoral, existem alguns trabalhos feitos aí já há alguns anos atrás, que o professor Cru fez, né? Então, o quanto essas espécies de currais se alimentam aí dos descartes, e isso é bastante interessante, tá? E a reprodução está relacionada com esses bichos de currais, pelo menos na época que ele trabalhou, com os descartes também. Então, aumenta aí a época de pesca e dos descartes, e a reprodução aumenta aí também na ilha, principalmente nos currais, na Ilha dos Currais. E daí eu trago aqui, claro, só mais para ir finalizando, a ocupação dos mangues e restingas, né? Então, aqui 2 exemplos aí, aqui é a ocupação em Paranaguá e em Matinhos. Oi, alguém quer falar? Não? Desculpa que eu, na verdade, comecei a falar rápido aqui, que era só para puxar essa parte de impactos. Os planos diretores aí que não prestam muita atenção com isso, esse aqui é o plano lá do Pontal do Paraná, tá? Mas se a gente começar a olhar dentro dos planejamentos das prefeituras, nenhum contempla aí a inclusão de áreas de preservação, e que realmente a ideia de preservar a área de restinga, né? Então eu coloco aí essa grande dúvida aí, né? E daí a importância desses parques que a gente tem aqui, né? Incluindo aí o Parque Municipal do Tabuleiro, que é uma área de restinga que ninguém nem sabe direito, a importância do
Parque do Rio da Onça, né, que já é um pouco mais, pelo menos mais delimitado, daí tem uma área para caminhar ali, e a importância para as aves. Tá? Então eu finalizo aí com algumas coisas do Lab Ornito, tá? O Laboratório de Ornitologia, se a gente pensar que ele é bastante antigo, né, desde a minha lá de 98, eu acho que ele começou em 92, tá? Mas com a minha atuação aí é desde 2015, quando eu entrei aqui, né, vim para o litoral. Aqui só algumas fotos e algumas pessoas que trabalharam e já atualmente, né, essa última linha aqui já estão trabalhando, já, né, fazendo os trabalhos junto com a gente aqui no laboratório. Tá? O laboratório também, aí, né, eu e a Juliana nos encontramos no laboratório, Juliana Rechetelo, minha esposa atual, atualmente aqui a gente, né, então, a Ju também faz parte aqui do laboratório. Aqui algumas fotos. A gente trabalhou com, né, fizemos um trabalho no Parque Estadual, no Parque Saint-Hilaire, tá, que até hoje ainda está gerando frutos. Desde 2012 a gente trabalhou no parque aqui na região de entorno, região de Matinhos, e algumas trilhas mais no interior. A gente fez coleta, né, com rede e fizemos alguns outros trabalhos com observação de aves e tudo mais na região do parque, no Parque Nacional. Na Ilha do Mel também a gente fez alguns trabalho com etnoornitologia, trabalho com mapeamento, entrou um pouco aí com aves na Ilha do Mel, tá? Atualmente a gente está puxando um pouco aí com o trabalho da Manuela, dos sangradouros aí, então tem alguns rios sangradouros que são na Ilha do Mel também. A gente atua um pouco aí na área né, eu até coloquei o SEM, que era junto no nosso grupo lá, que a gente trabalhou um pouco lá no Centro de Estudos do Mar também, mas com a ideia de trabalhar um pouco com educação também, com educação ambiental. Tá? Esse é um dos trabalhos que a gente fez com psitacídeos, com papagaios de ilustração, e um trabalho de educação ambiental com a Aline Messias, uma aluna das ciências e agora já está no mestrado aqui. A gente fez um trabalho muito legal aí com o grupo de estudos Emilis Netagli, tá? E atualmente aí a gente está com 2 ICs, né? O IC da Manuela, né? Que a Manuela tá começando com o trabalho dos sangradouros, os rios sangradouros. Esse aqui é um exemplo bem legal, que são os rios que desagam no mar e saem da restinga, tá? A importância das aves migratórias. E o trabalho da Maria Isabela Cordeiro, que é da importância das áreas, né, naturais, aí, das áreas de mata, dentro do município de Matinhos, para as aves, né, em geral, da Mata Atlântica. Tá? E, por último, eu trago aqui eu estou sozinho aqui, que eu comecei atualmente aí, o trabalho no Parque Estadual do Rio da Onça, tá? E daí entra um pouco aí, quase um convite aí para os interessados. A gente, ano que vem, a ideia é começar a atuar um pouco mais aí com esse projeto de aves, monitoramento de aves no Parque Estadual do Rio da Onça, tá? Tem uma trilha super legal, é super bonito, e aqui do nosso lado, tá? Finalizo e vou com alguns links aí, mas, na verdade, vocês vão me achar com mais facilidade no meu e-mail. Legal, mestre. Muito obrigada, mestre. Conseguiu dar um panorama gigante aí da ornitologia da região costeira, desde das aves lá do marzão e até as florestais aqui, os passarinhos, né? E muito, muito triste, né, mestre, essa parte dos impactos dos plásticos, porque realmente os organismos marinhos, a ênfase do impacto é sempre nas tartarugas verdes, principalmente, né? Elas viraram uma grande bandeira, né, da poluição marítima aí, né? E ninguém fala quase nada das aves, né? E, no fim, esses bichos aí tá comprometendo demais, né? E também a questão da pesca, a pesca industrial principalmente, né?
O quanto que os bichos mudaram radicalmente seus comportamentos ao longo da história, devido ao avanço e ao desenvolvimento da pesca, né, como atividade econômica importante. E, sei lá, né, quem sabe, se não tivesse mais pesca, como que essas aves iriam poder se alimentar? Interessante. Então, afeta o comportamento delas, né? Exatamente, é interessante. Quando que começou isso, né? Assim, se a gente começar a voltar no tempo e pensar um pouco o quanto, né, o quanto atualmente é importante, principalmente para a fragata e para o atobá.